Tá certo, gente. Então, eu vou começar um pouquinho já. Eu queria começar essa aula relembrando alguns pontos das aulas passadas. Por quê? Porque a gente passou por um monte de estrutura, como a gente está falando, né? A redação, ele é um texto que ele segue uma cartilha. Tem estruturas essenciais, tem coisinhas que precisam estar ali. A gente passou por várias dessas estruturas e eu acho que é bacana. Eu queria saber de vocês, se vocês conseguem trazer da memória de vocês, se vocês conseguem lembrar assim, dessas estruturas que a gente já viu, talvez até trazer dúvidas. Então, eu fiquei com um pouco de dúvida quanto à tese, quanto à introdução. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas estruturas que a gente falou sobre. É bom a gente voltar nessas estruturas, não só dar uma aula e nunca mais falar disso, né? Dar uma aula de tese e nunca mais falar de tese, dar uma aula de introdução e nunca mais falar de introdução. É bacana a gente voltar a esses temas, porque são estruturas muito importantes e é importante que vocês tenham, se vocês dominem essas estruturas para na hora da redação saber como faz, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, caso vocês, teve uma aula sobre tese, eu peguei muito bem o que era tese, se vocês quiserem dar a definição de vocês também, do que vocês pensam que é uma tese, como vocês imaginavam que era uma... essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, agora vem. Como vocês imaginavam que era um texto dissertativo argumentativo antes das aulas? Vocês tinham noção de que tinham todas essas estruturas? Podem falar. Eu vou desligar o microfone por causa dos cachorros. A única coisa é que tinha que ter começo, meio e fim. Algo bom, realmente tem que ter começo, meio e fim. Tinha um pouco por conta dos meus professores da escola, né? Na escola, principalmente agora, né, nas novas metodologias, Caio, eu tinha uma vaga ideia, mas eu achava que no final tinha que ter um questionamento. Eu também achava isso. Inclusive, quando eu descobri que não podia, eu falei, escrevi redação errada minha vida toda, porque eu sempre terminava com um questionamento, assim, para sair com uma pergunta, né, para deixar no ar. Mas, eu até me perdi no que eu tava falando. Me perdi. Podem falar que vocês pensavam, como a visão de vocês mudou sobre o texto dissertativo argumentativo? Como vocês estão vendo esse texto agora? Vocês estão achando legal? Vocês estão achando bacana? Qual que está sendo a experiência com vocês? Agora que vocês já sabem que tem mais uns pontos a mais, umas estruturas assim, o que vocês estão achando do texto? Pode falar o que vocês estão achando disso tudo. Qual a opinião de vocês sobre fazer redação, gente? E aí? É legal? Esse texto é o ideal? O que vocês acham? Acho difícil. Aí falou que é difícil. O que você acha difícil? A construção da tese, seguir a cartilha? Eu estou achando ótimo, esclareceu várias dúvidas que eu tinha. Que bom, Gabi, fico feliz. Feliz mesmo. Eu gosto muito de escrever redação, mas ultimamente eu estou muito travada. Dá uma lida aqui. Sim, agora deu para ter uma base mais técnica, estratégia de como fazer e tudo mais, que eu nem tinha ideia antes. Que bom. É isso, né? Então, essa coisa de você escrever redação, mas ultimamente está muito travada. Eu acho que é um processo que faz parte, porque como eu falei, né, eu considero o texto dissertativo e argumentativo bem limitante, assim, porque às vezes a gente quer, ainda mais a idade, né, na que a gente tá e tal, a gente quer se expressar, quer falar os nossos pontos de vista, quer argumentar, só que aí vem toda aquela estrutura, toda aquela cartilha, toda aquela coisa que a redação exige, principalmente o modelo Enem, que ainda tem a proposta de intervenção, que tem limitação para tudo, então é natural que a gente se sinta limitado, fique travado. Aí o ideal, assim, a forma como eu consegui sair disso, porque eu também fiquei bem travada no meu ano de vestibular, eu só comecei a fazer redação mesmo a partir do meio do ano. Eu lembro que eu só comecei a escrever depois de junho, depois de julho, porque eu não conseguia. Não conseguia. Eu comecei a achar que eu escrevia mal, tal, eu sempre fui muito segura. E aí eu fui percebendo que o que dava certo para mim era eu escrevia do jeito que eu queria, eu escrevia tudo do jeito que eu queria, e depois eu adaptava para a estrutura da redação.
Eu tentava adaptar aquilo da melhor forma possível para a redação, para o modelo, né, para esse modelo que a gente está estudando. Então, foi a forma que eu encontrei, porque senão eu ficava muito limitada mesmo. Então, eu começava a escrever e já falava, ah, não, isso está errado. Ah, não, isso já está errado, eu já queria corrigir. Ah, não, já queria escrever o texto na estrutura. Mas para a gente já escrever o texto na estrutura automática, a gente precisa de uma certa prática. O que você acha, Bia? A gente tem que dominar muito bem a estrutura para já escrever, não na estrutura. Eu acho que a grande questão do texto argumentativo dissertativo é a sua estratégia. Que nem a gente falou sobre estratégia argumentativa, projeto de texto. A minha maior dificuldade, quando eu fazia redação, era conectar as coisas de uma maneira lógica, porque muitas vezes eu começava falando de um problema em que eu não tinha ideia de uma solução para esse problema. Só que quando eu vi, eu já estava lá no meio da redação, o tempo já tinha ido embora, eu precisava fazer as questões, e aí ficava aquilo meio que parecia que eu tinha copiado várias partes diferentes de texto diferentes e juntado, porque eu trabalhava um problema e eu não achava uma solução para esse problema, e a minha solução era uma solução para um problema aleatório que não tinha a ver com o texto. Então, eu sempre achei essa a minha maior dificuldade. Então, acho que deu para a gente começar, né, um pouquinho. Eu queria relembrar um pouco das aulas que a gente viu. Então, a gente já está na aula 6, a gente vai ter em média de 15 aulas, então a gente está se aproximando aí da metade das aulas, né? E, por enquanto, a gente está pensando bastante, está fazendo as aulas pensando na estrutura. Na primeira aula, a gente falou da estrutura do texto dissertativo argumentativo, que precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois, a gente falou sobre a importância da interpretação nesse processo. Depois, a gente falou sobre os temas, sobre como interpretar temas. A gente falou sobre a importância de construir uma tese, de ter referências. E, na última aula, vocês falaram um pouco sobre introdução, estratégias argumentativas, falou um pouquinho sobre esse primeiro parágrafo da redação. Então, foi toda uma aula falando só sobre como o primeiro parágrafo da redação tem que acontecer. Então, é um texto que a gente tem que ter bastante atenção aos detalhes, é um texto muito minucioso, né? Então, é isso, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouco, se na aula passada a gente falou do primeiro parágrafo... Ai, meu cachorro. Agora a gente vai falar dos parágrafos de desenvolvimento, ou seja, o meio da redação, os argumentos, é o momento em que a gente fala sobre a nossa tese, é o momento em que a gente defende a nossa tese. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá bom. Que a dona Cora começa aqui e não para. Vamos lá. Então, desenvolvimento e coesão. Pobrezinha, não chama ela de dinossauro. Eu vou abrir o portão. Pode ir falando, Vi. Você pode ir falando esse primeiro parágrafo, por favor? Então vamos lá, gente. O desenvolvimento do texto vai ser o momento do texto que a gente vai tentar provar a nossa tese. Então vamos lá. A tese é aquilo que a gente identifica como um recorte do problema que a gente quer falar. E a Vi já voltou, vou deixar a Vi falar. Eu voltei. Então, vamos lá. Então, agora é a hora que a gente vai falar sobre o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento é o momento onde tudo acontece, eu acho. Eu acho que é o momento da ação ali, da redação, é quando a gente vai apresentar os nossos argumentos para a nossa tese. Então, a gente criou uma tese, a gente inseriu a nossa tese na introdução e agora a gente tem que argumentar sobre, a gente tem que defender nosso ponto de vista, a gente tem que mostrar por que o nosso ponto de vista ele é válido, por que ele faz sentido, por que ele é uma forma de solucionar o problema, né? Como que ele se propõe a resolver algo, a falar sobre algo, e ele se propõe de uma maneira positiva, que faz sentido, né? Então, esse é o momento em que eu percebo, principalmente nas correções, que a gente tende a se perder bastante. Então, às vezes, a gente começa com uma tese ali na introdução, e aí, no momento do desenvolvimento, a gente já se esquece da tese, começa a falar de outras coisas, e começa a trazer um monte de referência, um monte de exemplo, esquece de argumentar. Então, é um momento que a gente tem que ter bastante atenção, porque cada parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ser um argumento para a sua tese, certo? Então, é o momento que a gente tem que ter o projeto de texto
bem claro na nossa mente para a gente não se perder, para a gente não chegar no meio do texto e não estar falando mais nada do que a gente falou na introdução. Isso acontece muito. Então, tenha em mente o seu projeto de texto, o caminho que você quer criar, a linha de raciocínio que você quer criar com esse texto. Para com que você, no meio ali do desenvolvimento, você não se perca, né? Que é o assunto, a tese, você não fale sobre a sua tese, né? Você não apresente argumentos para a sua tese. Então, vou dar uma lidinha aqui. Depois de passar pela análise, interpretação do tema, então você analisou, você interpretou o tema proposto pelo INEP ou pela FUVEST, qualquer que seja, né? Aqui principalmente pelo INEP, né? Pelo Enem. Elaboração da tese, então você elaborou a sua tese sobre o tema, você estruturou a sua introdução, você fez a sua introdução. Agora é o momento do desenvolvimento do texto, ou seja, os parágrafos de desenvolvimento. O que é essencial saber para você construir o seu desenvolvimento, para você elaborar, produzir o seu parágrafo de desenvolvimento, os seus parágrafos de desenvolvimento, porque tem que ser 2, no mínimo 2 ou mais. Então, é obrigatório ter 2 ou mais parágrafos de desenvolvimento. Então, redação com 3 parágrafos não é possível no Enem. Tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos. O primeiro de introdução, 2 de desenvolvimento, no mínimo, e 1 de conclusão. Certo? Então, isso é o básico. Isso é muito importante. Cada parágrafo deve conter um argumento sobre a tese. Então, toda vez que você for abrir um parágrafo, você tem que pensar que aquele parágrafo ele serve a uma argumentação. Não fica abrindo um monte de parágrafo, começando um monte de parágrafo, se aquele parágrafo não vai ser uma argumentação. O parágrafo, ele tem, aí nessa redação, ele tem um motivo para existir, que é trazer mais um argumento para aquilo. Se você só tem 2 argumentos para a sua tese, se você só elaborou 2 argumentos para validar o seu ponto de vista, então você só usa 2. Não abre mais um parágrafo, só para trazer mais um exemplo, ou para fazer mais uma reflexão, ele tem que ser argumentativo, os parágrafos têm esse porquê de argumento. Então, argumentem, abram apenas para argumentar, cada um deles tem que ter um argumento. É para isso que eles existem, no texto dissertativo argumentativo, né? É sempre bom lembrar, tá bom? Então, cada parágrafo deve conter um argumento. É importante que você pense nisso na hora de criar sua redação, porque eu também corrijo muito isso. Então, a pessoa abre vários parágrafos e, às vezes, os parágrafos não têm argumentação nenhuma. Às vezes, traz mais exemplos, mais dados, mas não argumenta, aquilo não argumenta, não apresenta um argumento para a tese. Então, fica só mais uma encheção ali. Perde a qualidade do texto, perde o direcionamento, a objetividade do texto. É um texto muito objetivo, muito lógico. Então, não abram parágrafos se vocês não forem acrescentar mais argumentos. Seguir o projeto de texto é essencial para não perder a linha de raciocínio. Então, vocês têm um projeto de texto, é interessante que vocês saibam para onde ir, quais os argumentos, tem a estrutura do seu texto clara antes de você iniciar a escrita. Então, o projeto de texto, ele tem que estar muito claro na cabeça de vocês na hora que estiverem elaborando a redação. Tá bom? Então, o projeto de texto ele é importante. Na correção, muitas vezes a gente percebe que quando um texto ele não tem projeto de texto, que só foi colocando um monte de informação ali, sem nenhum propósito argumentativo, dá para perceber. Então, atenção. Tem um aqui, que está bem vago, mas é porque a gente vai explicar, que é seja coeso. O Vivi vai falar um pouquinho sobre coesão, e isso é importante, seja coeso. Por enquanto é isso. Já o Vivi fala e explica. Os recursos coesivos são necessários para manter a coerência do seu texto. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre coesão e coerência. Não sei se vocês já ouviram isso. A redação tem que ter coesão e coerência. Sim, mas o que é isso? Como a gente faz para manter coesão? Como a gente faz para manter coerência? Qual é esse processo? Quais estratégias necessárias? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Tá bom, viu? Vou passar agora para a coesão, que é o seu momento. Isso me lembrou muito as aulas de redação, porque sempre que eu perguntava para um professor o que era coesão e coerência, ele dizia que coesão é escrever de maneira coesa. Aí eu dava um sorriso amarelo, tipo, beleza. E aí, o que é isso? Quando a gente vai falar de coesão e coerência, eu sempre começo por coerência, porque é muito mais fácil. Coerência é basicamente você fazer sentido, é você não entrar em contradição. Por exemplo, a saúde em São Paulo melhorou
mas teve mais investimentos. Essa frase, gramaticalmente, ela está correta, mas ela não faz sentido. Como é que a saúde melhorou, mas ela teve investimentos? Entenderam? O mais, ele é um recurso adversativo. É para ele mostrar alguma oposição. Então, o correto seria porque está explicando. A saúde melhorou porque teve mais investimentos. Então, a coerência, ela é uma produção de sentido. E aí, nisso, a gente vai ter a coerência interna e a coerência externa, né? A coerência interna, ela está relacionada à disposição das informações. Ou seja, por exemplo, no projeto de texto, vocês viram na aula passada, que a gente abria para falar sobre 2 problemas. Pegava um recorte e já destacava 2 problemas. Quando a gente for trabalhar isso nos desenvolvimentos, a gente tem que colocar esses problemas em ordem. E qual que seria a ordem? Causa e consequência. A gente não pode, por exemplo, falar da consequência de um problema para no outro desenvolvimento falar da causa. Isso tem a ver com a coerência interna. É a disposição das informações. E a gente tem a coerência externa, que é com relação... Nossa senhora, travei, desculpa. É relacionada com o mundo. Então, por exemplo, você vai falar sobre aumento de criminalidade e a sua proposta de intervenção é o extermínio de pessoas, ela não está sendo coerente com o mundo que a gente vive, nem com o país que a gente vive. O Brasil, por exemplo, não tem pena de morte. Então, você não pode colocar isso como uma solução de um problema. Entende? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Podem falar, gente. Eu sei que eu percebo pela correção que é um dos temas que a gente mais tem dúvida. Samuel falou tudo certo, chefe. Tá certo. Então tá certo. Então tá. A coesão são os recursos que auxiliam a manter a sequência lógica formal de um texto. São as estratégias que a gente usa para manter o encadeamento textual. Basicamente, a coesão e a coerência elas estão ligadas. Para você ser coerente, você precisa ser coeso. Isso significa que a forma como você escrever, ela tem que estar numa ordem adequada. Então, coesão está muito ligado à gramática e à semântica. Falei certo, né, Vivi? Falou sim. É isso. Tem que estar disposto numa ordem correta. E como é que a gente dispõe de uma ordem correta? A gente vai usar os elementos coesivos. Então, por exemplo, aqui a gente destacou o uso de conjunções e preposições de maneira apropriada para unir as orações. Então, a gente está falando de palavras que a gente vai utilizar para ligar as ideias e ligar os nossos parágrafos de uma maneira lógica. Como é que eu anotei uns exemplos aqui? Então, por exemplo, a gente vai usar para evitar a repetição de termos que a gente já citou. Então, por exemplo, você viu a minha prima por aí? Ela já deveria ter voltado. Eu usei um pronome para substituir minha prima, para eu não repetir minha prima várias vezes. Dentro da redação, a gente vai ter que usar esses elementos para a gente não repetir e empobrecer o nosso texto. Entenderam? Vou continuar. A gente vai usar também para criar uma sequência com relação àquilo que já foi falado, ou que a gente pretende falar mais vezes. Então, por exemplo, perante o problema, não for fácil tomar uma decisão. Eu usei perante o problema. Então, eu introduzi uma oração, um elemento coesivo, que faça sentido. Então, por exemplo, ou, por exemplo, quando a gente vai fazer a manutenção de um assunto sem repetir as palavras. Então, eu estou falando muito sobre saúde. E aí eu vou buscar sinônimos para eu não ficar repetindo saúde. Então, eu vou usar... Nossa, peguei um exemplo muito ruim agora. Você tem um exemplo aí, Vi? Sob a face do... Peraí, o Samuel... Samuel? Ético. Sob a face do problema ficaria estranho? Como assim, Samuel? Acho que eu não entendi. É a construção sob a face do problema?
Eu acho que tá ligado com o que eu falei sobre perante. Ah, perante a face do. Então, esse sob a face, eu não sei, uma impressão, assim, eu interpretaria. Eu não sei se ficaria tão objetivo quanto normalmente a redação precisa ser. Sob a face do. Ficou poético. Ficou poético, Ficou exatamente. poético. Ficou Mas bastante. uma coisa é que, assim, a redação, ela, quando a gente fala sobre ser lógico e objetivo, quer dizer que a gente tem que ser claro e específico em tudo que a gente está falando. A gente não pode, por exemplo, abrir muito para um lado subjetivo, principalmente no Enem. Quando o corretor ele vai corrigir, eu falei isso na aula passada. Quando o corretor ele vai corrigir, ele meio que tem uma ideia de onde estão as informações que ele precisa buscar. Por exemplo, a tese. A gente falou da tese que normalmente ele vai enxergar na parte final do parágrafo e ele vai buscar uma frase que vai ser um recorte do problema todo. Então ele vai ler muito superficialmente a sua introdução, mas ele vai ler, só que ele não vai ficar voltando, e aí ele vai buscar a sua tese. Se você tiver uma tese, ele vai anotar que você tem uma tese, se ele não identificar a tese, ele vai riscar e vai falar, não tem projeto de texto. Então, quando a gente vai falar de uma maneira meio poética, o corretor ele pode ler rápido, ele pode não entender de primeira. E se ele não entender de primeira, ele não vai voltar para ler de novo, porque ele tem muita redação para corrigir. É por isso que vocês veem matéria do Fantástico aí, que eles pegam aquelas redações malucas lá que alguém copiou e colou uma receita de miojo e passou. Por que isso acontece? Porque ele não leu direito, o corretor. E porque ele tem uma carga muito grande. Obviamente, vocês não podem confiar nisso e escrever receita de miojo, tá, gente? Não é para fazer. Mas é tipo assim, ele vai ter a redação precisa de uma maneira objetiva e lógica. Então, quanto mais simples for a linguagem que vocês usarem, mais fácil fica para ele entender aquilo que você está sendo dito. E aí, menos riscos você corre de perder nota. Tá? Tá certo. Alguma pergunta, gente? Gente, eu sei que vocês têm dúvida, pode falar. É assim, vocês acham fácil? Vocês acham fácil dar coesão, coerência pro texto? Tô anotando o colar. Tá anotado, colar receita de miojo quer dizer não colar. Não, perfeito. É um começo, já tá bem. Mas e aí? Vocês acham fácil fazer isso? Eu não acho fácil. É um treino. Para quem já leu a cartilha do Enem, vocês vão lá que ele vai ter um número mínimo de elementos coesivos. Isso de cara já assusta a gente, porque às vezes a gente fala, poxa, mas o que é elemento coesivo? E aí a gente fica preocupado e acaba travando na hora de fazer a redação. Mas na verdade, às vezes sai de maneira natural. Obviamente, você tem que trabalhar para usar e usar da maneira correta, que nem o exemplo que eu dei do uso do mais. Só que, por exemplo, você vai começar uma conclusão e. Deixa eu ver, eu estou com uma tabela aqui. E aí, na sua conclusão, você vai iniciar escrevendo portanto. Portanto, é um elemento coesivo de exemplificação. E ele está no lugar adequado, porque você vai começar uma conclusão de um problema para estabelecer a sua proposta de intervenção. Tá certo? Então, assim, não é alguma coisa de outro mundo. Não é tão complicado quanto parece. A gente usa muito elemento coesivo sem saber que a gente está usando. Por exemplo, o mais. Por exemplo, o e. São de são adversativo, é um elemento coesivo adversativo e o outro aditivo. Então, eu já me perdi, eu estava falando de quê? Sobre o uso de conjunções e preposições. Então, aí, por exemplo, aqui a gente destacou a articulação entre parágrafos, como estes foram desenvolvidos, por comparação, por causa e consequência, por exemplificação, detalhamento, ou seja, qual a lógica utilizada para construir o parágrafo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, e eu uso por exemplo. Você não solta um exemplo solto no texto. Isso para vocês, poxa, mas isso é um elemento coesivo? É. Por isso que eu digo que é algo natural, a gente usa sem saber. Então, vocês não precisam se assustar com coesão. O nome é meio estranho, a gente fala escreva de maneira coesa e a gente dá uma perdida, mas não é tão difícil quanto parece.
Então, a gente vai ter também articulação entre períodos, né? Que é a maneira as orações ficam organizadas. Então, por exemplo, vocês estão lá explicando um problema. E dentro desse problema, vocês têm duas coisas que vocês querem falar. Então, vocês vão ter 2 períodos. Entre esses períodos, você vai usar um elemento coesivo de adição para você reforçar que você está dizendo que tem mais um problema além daquele que você está falando. Por exemplo, também. Então, você está lá explicando que tem um problema na área da saúde. E aí você fala que falta médicos. E aí você continua. Também falta investimento. É um elemento coesivo de adição. Perceberam? Alguma dúvida? Angústia? Gabi disse que percebeu. O professor me disse uma vez que estudar período composto ajuda muito. O que vocês acham? Olha, eu acho que ter conhecimento de sintaxe ajuda sim, né? Ajuda bastante a gente ter essa intimidade com a sintaxe, porque vai facilitando no momento de ser específico, né? Eu usar sintaxe de ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né? Vai ajudar ali naquele momento. Claro que não é obrigatório, né? Ninguém precisa ficar lendo gramáticas, ficar todo afoito com isso, mas que ajuda sim. Ter um conhecimento de sintaxe, de semântica, ou seja, saber selecionar bem as palavras que vai usar, o significado das palavras, ajuda bastante, né? A prática de tudo isso vai facilitar ali no momento de construir a redação ali na hora, né? Esse certo domínio ajuda sim. Uma sugestão pessoal, e obviamente não é uma regra, então vocês podem fazer, mas uma sugestão é evitar sempre a voz passiva. E por quê? Porque muitas vezes, além dela deixar um pouco meio inconclusivo aquilo que você quer dizer, a gente tem que pensar que a redação ela vai dar um problema para a gente resolver. Então, ela está afirmando que é um problema, a gente tem que escolher um recorte desse problema e a gente tem que dar uma solução para ele. Quando a gente usa a voz passiva, é como se a gente não soubesse como resolver ou não soubesse de onde vem o problema. Por exemplo, você vai lá na sua conclusão e fala, medidas devem ser tomadas. Mas quem que vai tomar essas medidas? A gente sabe que medidas precisam ser tomadas porque já é um problema que a gente precisa resolver. Se está lá na redação, já é um problema que a gente precisa resolver. Então, quando a gente usa a voz passiva, é como se a gente estivesse deixando em aberto. Tipo, eu não sei quem vai resolver, então alguém tem que resolver. Entenderam? Então, a voz passiva é uma coisa que mais prejudica a redação do que ajuda. Então, eu sugiro evitar. Não que seja uma regra, porque sempre depende da forma como você usa. Mas eu, particularmente, prefiro evitar. Quando a gente usa a ordem direta, objetiva, uma linguagem simples, etc., facilita a gente a construir um raciocínio. E a gente não perder nota. Certinho. Posso passar, viu? Você vai pode passar. Então, para manter a coesão. Quer que eu leia? Pode ler, Viu. Preste atenção no significado das palavras escolhidas. Selecione bem as preposições e conjunções que utilizará. Eu não sei o que acontece. Uma coisa assim que eu falo para vocês. Eu não sei o que rolou. Que às vezes eu já peguei redação com umas conjunções, com umas preposições, com uns recursos coesivos que eu nunca vi na vida. Eu acho que uma vez eu li um que eu acho que nem Machado de Assis usou. Eu nem lembro a palavra, mas sabe aquele jeito rebuscado de escrita? E que não combinava em nada com a redação. A redação estava escrita de uma forma como o aluno do ensino médio. Com os recursos, com as palavras que os alunos do ensino médio têm, né? Da bagagem de vocês, o repertório de vocês, o vocabulário de vocês. Só que aí no meio me veio uma conjunção, eu nem me lembro, era de todavia tá lá, sabe? Eram umas coisas bem, bem rebuscadas. E aí ela me falou, a aluna, eu falei, o que é isso? Ela falou, quer dizer o contrário. E eu fiquei, o que aconteceu com o contrário? Tudo bem usar o contrário também, não tem problema nenhum. Algo que eu queria falar também, às vezes tem, por exemplo, listas de conectivos, isso pode até ser bom para expandir o repertório de vocês, mas usem o repertório de vocês, os recursos que vocês conhecem, não precisa trazer todos
as conjunções complexas da língua portuguesa, as preposições complexas da língua portuguesa, os conectivos, as palavras, se não é do recurso de vocês, se vocês não têm certeza em como usar. Um corretor de redação, né, a gente sabe que a ideia é para alunos do ensino médio. A gente sabe que a base é para que vocês tenham ensino médio. Então, o vocabulário de vocês, ele é importante, não precisa ficar, sabe, pensando em trazer essas novas palavras e querer deixar o texto para uma cara mais formal, né? Não precisa, tem redações ótimas, inclusive eu trouxe uma para a gente ler hoje, não sei se vai dar tempo, mas que a linguagem, os conectivos, é super acessível. Então, isso era algo que eu ia falar para vocês tomarem atenção também, né? O Caio falou, além de, pode ser usado como aditivo? Olha, eu já li, eu nunca me incomodei com um além de. Nunca me incomodei. Além de. Sim. O que você acha, Bia? Eu nunca me incomodei com esse uso. Eu estou vendo aqui nos meus exemplos, porque eu tenho uma tabelinha. A Bia acabou de falar para vocês não usarem tabelinha, mas eu tenho uma de cola. É bacana assim para ler, às vezes acaba o nosso repertório de sinônimos, né? Então, às vezes, a gente não sabe mais quais palavras que a gente não fica repetindo o tempo todo, pode ser bacana, né? É que muitas vezes também os professores falam pra gente, poxa, vocês têm que melhorar o vocabulário de vocês, tem que ler um dicionário, comecem a ler livros, e aquilo entra na nossa cabeça e a gente fala, mano, eu preciso falar difícil para poder escrever uma redação boa. Mas a verdade é que é o contrário, quanto mais simples for a linguagem que vocês utilizarem, mais fácil é de ser entendida. E quanto mais fácil ela ser entendida, melhor ela fica. Então, na maioria das vezes, as redações nota 1000 são textos simples que eles cumprem a cartilha do Enem. São textos que eles não têm erros básicos, não têm erros simples, e por aí vai. Não necessariamente eles têm um vocabulário rebuscado, estilo Machado de Assis. Pois é, gente. Então é isso, né? Preste atenção no significado das palavras também. Então, tenham bastante essa noção de, o mas, qual que é a ideia que o mas, que o Vi trouxe, que é muito bom, que o mas vai trazer? Ele vai dar uma ideia de contrário, é uma conjunção adversativa. Então, tomem cuidado, às vezes, com as conjunções que vocês escolhem, os sentidos que elas vão empregar ali, né? Os significados que elas vão empregar ali naquele texto. Isso é um detalhe, assim, que vocês precisam estar atentos, tá? Então, selecione bem as preposições e conjunções que utilizará. Por exemplo, se deseja criar um período que possua uma relação adversativa, seja de contradição, uma conjunção ideal seriam conjunções como mas, entretanto, o famoso todavia, que eu falei aqui também. Mas é um exemplo, né? Acho que, só para terminar de ler aqui, ao escrever seu texto, você perceberá como o domínio dos conectivos auxiliam a expressão de nossas ideias. Então, os conectivos, eles estão aí realmente para facilitar, né, a nossa linha de raciocínio, dar fluidez para o texto, deixar o texto encadeado. Então, o texto, ele conversa. O texto, ele todo faz sentido por inteiro, ele está encadeado, não tem partes, por exemplo, às vezes eu pego isso, né, pego textos maravilhosos, assim, até a conclusão. Chegou na conclusão, o texto se perde, o texto se perdeu. A proposta de intervenção do texto nada tem a ver com a tese. Ou às vezes tem um parágrafo ali no meio que poderia ser retirado. Ou eu até coloco de sugestão. Às vezes a pessoa colocou um parágrafo de desenvolvimento que poderia ser um parágrafo de introdução também. Aí eu até falo, por que você não troca? Então, essa noção de coesão, de coerência, de dominar os conectivos, eles deixam o texto mais encadeado, mais fluido, mais simples. Eles estão aí para facilitar a nossa vida, para deixar a escrita mais simples, não para dificultar, entendeu? Eles são facilitadores da nossa produção, né? Então é isso, né? Um texto tão lógico quanto o texto dissertativo argumentativo. Essas palavras conseguem criar a nossa linha de raciocínio, elas conseguem estabelecer a nossa linha de raciocínio, mostrando os movimentos de pensamento que a gente tem, né? Então, às vezes, quando aparece um portanto, então a gente já logo entende. Tá, então ele fez todo esse processo, ele fez todo esse raciocínio e agora ele finaliza, e agora ele vai dar consequência. Então, o portanto está mostrando que
a linha de desenvolvimento, a argumentação dele se encerrou aqui, agora ele vai dar a consequência, agora ele vai concluir. É isso. Eu sou uma pessoa complexa também, eu tenho dificuldade. Eu sou complexa também, eu tenho essa dificuldade. Então é isso, tá certo, gente? E aí, eu coloquei um slide para a gente falar um pouquinho sobre referenciação. Né? Referenciação é mais uma forma é mais uma estratégia que ajuda bastante a ter coesão no texto, né? Então, são formas de você repetir palavras, repetir expressões no seu texto, não deixar aquele texto repetitivo. Então, substituir dicas para referenciação, substituir termos ou expressões por pronomes pessoais, como o Vi colocou. Então, a minha prima vai se casar. Ela sempre sonhou em casar na igreja, por exemplo, né? Então, não sei porque eu dei esse exemplo, acho que eu tenho uma prima que vai se casar mesmo e ficou na cabeça. Então, em vez de repetir, a minha prima sempre sonhou... Você trouxe algo do seu repertório. Ela sempre sonhou em casar na igreja, eu coloco ela. Então, ela sempre sonhou em casar na igreja. Então, para eu não ficar repetindo. Às vezes eu leio o texto assim, porque o feminicídio é um problema no Brasil. Porque no Brasil o machismo existe. Então, toda hora eu fico repetindo. O Brasil, o machismo e a violência, fica repetindo, fica o texto todo repetindo as mesmas palavras, as mesmas expressões, as mesmas ideias. Então, isso fica repetindo, o texto parece vazio, pouco articulado. Né? Então, é importante a gente usar estratégias para a gente não ficar nessa repetição, não só de palavras, mas de ideias também. Não ficar só na mesma ideia, no mesmo exemplo, no mesmo argumento, né? Então, os pronomes pessoais, como a gente falou, que servem para trazer essa referenciação. Palavras neutras são mais formais que emocionais? No caso de o tema ser sobre depressão, como assim? Palavras neutras. Como assim, palavras neutras? Assim, você fala... Eu tirei várias interpretações aqui do que você falou. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu estou vendo muito também, falando sobre essa coisa da neutralidade, é sobre juízo de valor. Estou pegando muita redação que vocês estão fazendo muito juízo de valor, assim, atribuindo os seus julgamentos para uma situação. Então, eu peguei uma redação assim, porque o feminicídio acontece no Brasil. Isso acontece porque é um país horrível. Não é esse tipo de julgamento, esse tipo de expressão mostra que você está julgando, que você está atribuindo a sua opinião pessoal, a sua moralidade para o texto, para o problema, e não é sobre isso. Então, a imparcialidade, por mais que a redação não seja tão imparcial assim, porque é o seu ponto de vista, ela é importante, né? Essa neutralidade. Então, você está ali defendendo o seu ponto de vista, mas você não demonstra o seu juízo de valor, a sua moralidade sobre aquilo. Né? Então, isso é algo que eu falo para vocês. Não demonstrem, não façam esse tipo de comentário, não julguem a situação. Né? Então, eu vi muito... porque tem homens que... Como é que foi que eu vi? Tem homens sem caráter, que bebem, chegam em casa e batem na mulher. Tem que tomar cuidado com isso, com esse juízo de valor, com essas atribuições que são particulares de vocês. O Samuel colocou, tristeza profunda, usar depressão ou rebeldia. Exemplo, tristeza profunda, usar depressão ou rebeldia com as pessoas, tristeza profunda, usar depressão ou rebeldia com as pessoas. Nossa, você conseguiu entender, Vi? Eu não consegui pegar essa música. Não entendi. Você não quer ligar o microfone, Samuel? Eu acho que fica mais fácil. Sim. Tá certo. Então, eu vou... Quando o Samu... Ele vai reescrever. Então, eu vou voltar aqui à referenciação. Então, outro ponto, né? Referenciação de ideias, muito importante. Então, se vocês têm uma tese, toda a redação ela vai girar em torno da tese. Vocês podem trazer argumentos, vocês podem trazer exemplos, mas vocês nunca podem deixar de fazer referência à tese de vocês.
Isso nunca pode acontecer. Não esqueçam da tese de vocês no churrasco, entendeu? Sempre lembrem que ela é o propósito, ela é o motivo de vocês estarem escrevendo uma redação. Por isso que é tão complicado. Às vezes eu pego uma redação, a redação não tem tese. Eu fico, e agora? O que eu faço? Toda a ideia, todo o propósito, texto dissertativo e argumentativo, ele cai por terra ali mesmo, quando a gente não encontra uma tese. Né? Então, tem a questão da omissão do termo, da elipse, mas eu acho que isso a gente pode falar depois. Agora a gente já está finalizando, e ia falar do tema. Semana que vem a gente. Pronto, não, depois aqui a gente lê a redação, identifica. Mas o tema para vocês escreverem a próxima redação é o tema que foi do ano passado, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, o tema de redação para vocês enviarem aí para mim, ou para o Vi, ou para o Cursinho, para os outros corretores, é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. É isso, gente, foi o tema desse ano. O Samu falou, em vez de usar tristeza profunda, utilizar depressão. Em vez de usar rebeldia com as pessoas, usar desprezo pelas regras sociais. Olha, tudo depende. Depende do bom senso, assim, depende da situação, né? Bom senso também é muito importante. Então, às vezes você usar rebeldia, cabe, né? Às vezes usar rebeldia cabe, às vezes usar tristeza profunda também. Depende muito, né? Do bom senso, se cabe ali na situação. Manter a neutralidade, como eu falei, é importante. Professora, posso te mandar minha redação desse ano e depois refazer com a sua correção? Pode sim, manda aqui no endereço do e-mail, que está aqui, português.cursinho.feleste@gmail.com. Pode mandar e eu corrijo sim, com certeza. Achei ótimo, inclusive, se vocês quiserem mandar a redação de vocês dos outros anos, pode mandar que eu corrijo e tudo mais, sem problema. Tá certo? Então a gente ultrapassou um minutinho, vou liberar vocês. Um beijo, gente. Vou encerrar a gravação. Tchau, Pro. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima aula. Eu compartilhei o documento das minhas redações. Provavelmente a gente recebeu sim. Não estou conseguindo interromper a gravação, Zibi. Será que só você consegue interromper? Tá. Agora mudou aqui.